e o levou um desconhecido ao seu quarto, mas entrou o diabo. O cara recusa o hospital e de repente o joga na cama. Você tinha a mesma ideia que eles. Acha que Theo quer se aproveitar, como os do clube. O filho invisível agora tem um espião letal em cima. Como você explica que só queria ajudar? Assim começa fora do rumo. Chamam Theo de filho invisível, mas vocês não sejam espectadores invisíveis. Se façam notar apertando o botão de inscrever-se e deixando um like bem forte para aparecer. Vamos lá! A coisa começa num lugar que parece meio elegante. Viu, entram dois caras, e um deles, o de cabelo branco, está como arrastando o outro, que tem o cabelo escuro e parece que não está nada bem. Vão se metendo numa sala que parece de hotel. Já chegamos no quarto, hein? Não se desmaie agora, diz o de cabelo branco, enquanto o outro mal consegue se manter em pé, deixa-o cair meio estrondosamente na cama. Certamente que não quer ir pro hospital, insiste o de cabelo branco, preocupado. Mas o outro apenas grunhe, meio exausto. Já te disse, não posso. O de cabelo branco se ofende, obviamente. Vai e tire sua roupa sozinho, diz ele, com um tom meio cortante. E pensa para si mesmo, merda, que chato. Eu aqui me matando para ajudá-lo e nem consegue falar direito. Ainda assim, lhe oferece um copo de água. Pelo menos isso você consegue fazer sozinho, certo? O de cabelo escuro apenas balbucia que está com sede, e o de cabelo branco, com um suspiro, vai buscar água para ele. Mas atenção, que depois disso eu vou embora, viu? Avisa enquanto o outro fica ali, na cama, respirando com dificuldade, mas justo quando o de cabelo branco está se aproximando, o de cabelo escuro o agarra de repente pelo braço. Puxa para trás e o coloca sobre si mesmo, com um sorriso que transmite zero confiança. Você tinha a mesma ideia que aqueles do clube quando me trouxe aqui, certo? Solta ele. Com uma voz que soa como veneno puro, o de cabelo branco fica paralisado, com os olhos bem abertos, sem entender nada. O outro continua falando. Olhando fixamente para ele, tenho minhas razões pessoais para não ir ao hospital. Se vai assumir a responsabilidade, bem poderia terminar o que começou. O de cabelo branco não consegue acreditar. Solta um, está me zoando. Cheio de incredulidade, mas para entender o que estava acontecendo, precisamos voltar uma hora. De cabelo escuro estava em um clube, cercado de gente e música, mas com uma única coisa na cabeça: ir para casa. Normalmente, já estaria na cama, pensava, claramente entediado e cansado de todo o ambiente. Com esse pensamento na mente, seu telefone começou a vibrar. Era uma mensagem de Jota, perguntando se já tinha a localização do alvo. Ele confirmou que sim, que estava vigiando, mas Jota não se acalmou, não, pelo contrário. Mandou outra mensagem, lembrando que ele deveria seguir o plano, que se estragasse tudo, estava fora. E ainda encerrou com um mantenha os olhos bem abertos. Não a perca de vista. Nosso protagonista, já cansado da situação, mandou uma foto com o dedo do meio bem erguido, pensando que, embora Jota sempre se metesse com ele sempre se virara sozinho. Enquanto isso, na festa, nosso protagonista continuava sem entender como os ricos comemoravam assim. Viajava filhos de políticos, rostos famosos. Se perguntava se todos realmente tinham sido convidados, mas o centro da noite era uma influenciadora, Cristal, super popular entre os jovens. O problema era que ela era sobrinha de Dominique, um peixe grande no mercado negro com ligações a grandes gangues, e o mais importante, era a pista para conseguir o tal buscado diamante vermelho, que Jota tanto queria. Ele não entendia a obsessão de Jota por aquela joia. Que ultimamente estava se tornando tão imprudente, como se não se importasse com nada. Já fazia anos nessa busca sem sentido, e sentia que Jota estava perdendo a cabeça de repente. Par de vozes próximas o tiraram de seus pensamentos. Dois homens conversavam sobre um plano de extorsão. Um deles dizia ao outro para não duvidar que só oferecesse aquilo. Discutiam sobre a reputação de alguém e como seria arruinada se souberem sobre seu estilo de vida menos exemplar. O outro, com total certeza, disse que se fossem extorquir com uma gravação sexual, aquele peixe gordo lhe suplicaria misericórdia. O homem de cabelo escuro ficou pensativo, irritado. Será que é verdade? Tem festas desse tipo, esses vampiros se metem, pensou. E o pior, a quem planejavam extorquir, e exatamente nesse momento, o viu. Theo Yeon. Seria? Ele não conseguia acreditar que estivessem pensando em prejudicar o filho mais novo do grupo, Yeon-sun. Será que queriam mesmo morrer? Ele sabia que, embora o chamasse de filho invisível, não era alguém com quem se deveriam meter. Bom,
disse ele, não era assunto seu, já tinha bastante com o próprio. Virou-se, tentando ignorar a situação quando de repente, uma mão lhe ofereceu um cartão. Depois de receber o cartão, disse a si mesmo que era melhor ignorar toda a confusão. Ele já tinha o seu. Mas, justo quando estava prestes a seguir em frente, sentiu um olhar de relance. Viu o garoto de cabelos brancos, Theo, que estava levantando a cabeça, como se algo tivesse chamado sua atenção por um instante. Seus olhares se cruzaram. O protagonista duvidou se aquilo foi real ou se apenas imaginou. Sim, certamente foi apenas coincidência, mas a situação ficou intensa rápido. Os que estavam com Theo riam, dizendo que o medicamento estava fazendo seu efeito e que ele mal conseguia se manter em pé. Aconselhavam a garota a abraçá-lo mais forte, para que não caísse, e a outro que tirasse o telefone dele. Estavam preocupados se o plano funcionaria. O estômago do protagonista se revirou. Não era da sua conta, é claro, mas vê-lo assim, se sentiu mal. Um calafrio. Não pensou duas vezes de repente, Theo se tornou sua prioridade. Sem hesitar, lançou-se em direção a eles. Os tipos mal tiveram tempo de reagir antes que o protagonista empurrasse um deles e o fizesse cair. Agarrou a jaqueta do desmaiado Theo e sorriu da forma mais falsa possível. O que você está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Ele vem comigo, então vou levá-lo daqui. Percebeu que se metera nisso para se distrair e perder de vista Cristal, seu objetivo principal. Mas já estava feito. O tipo que foi empurrado ficou louco. Você não pode empurrar as pessoas assim, gritou. O protagonista, com o mesmo sorriso, fingiu não entender. Ah, que exagero, foi só um empurrãozinho. Vi tudo, sabe? Se não quiser que eu te bata de novo, melhor ir embora. Já estou de mau humor porque meus planos não saíram como queria. O cara, furioso, atacou gritando tudo. Mas o protagonista era muito rápido, esquivou do golpe com facilidade incrível e deu um soco que o deixou sem ar, fazendo-o cair novamente no sofá. Deu um soco que o deixou sem fôlego, caindo novamente no sofá. Theo, garoto de cabelo branco, continuava tonto. O protagonista, que agora segurava o paletó do tipo que desmaiou, olhou para os outros cúmplices. Alguém mais? Não? Bom, então, já podemos ir. Pegou Theo, que ainda estava semi-inconsciente, e o jogou sobre o ombro. Levanta. Vou te levar ao hospital, disse ao garoto de cabelo branco. Ou ainda um pouco atordoado, interrompeu o plano do protagonista. Esqueça o hospital. Pediu que o levasse ao hotel Yonsun no centro, onde na recepção lhe dariam uma chave. O protagonista, meio surpreso, pensou que este garoto era um caso à parte. Claro, é o filho do grupo Yonsun. Pode entrar em um hotel 5 estrelas, dizer seu nome e pronto, a chave aparece em sua mão. Apesar de irritado, não podia ignorá-lo e seguir com sua missão depois de tudo o que havia acontecido. Com Theo meio arrastando, o protagonista reforçou. Vá em frente, certo? Ou juro que o jogo por cima do ombro. Theo, ainda tonto, reclamou um pouco enquanto saíam da festa. Por dentro, o protagonista sabia que esse favor lhe custaria caro agora. Para quem não o conhece, Theo Yan é o filho caçula do famoso grupo Yonsun, um tipo que, desde criança, decidiu se afastar das disputas familiares pela herança e passou a cuidar das construções da empresa, mas mais de forma discreta. Embora goste de ser o centro das atenções, sempre aparecendo nas redes sociais e nas notícias. História que realmente causou impacto foi quando venceu o grande prêmio de corridas, quebrou recordes e, contra todas as expectativas, se aposentou logo em seguida. Uma personalidade bem peculiar, né? O protagonista, na verdade, nunca tivera uma conversa séria com ele, então não o conhecia muito bem. Mas voltando à ação, as coisas ficaram intensas. Já no quarto do hotel, Theo, com um sorriso meio malicioso, se aproximou e soltou: não tinha ideia de que você bata assim. Gum chá, bum. O protagonista quase se engasgou. Como diabos ele sabia seu nome? Sentia que tinha estragado tudo. Pensava que estava fazendo um bom trabalho de passar despercebido, fazendo de conta que não estava afetado. Perguntou: me conhece? Que surpresa! Acabamos de nos conhecer. Não acha que está indo muito rápido? Theo, sem se importar, sussurrou perto da cara: eu sei o que quero, mas se você não quiser isso, sempre pode me dar outro soco de novo. O protagonista ficou vermelho, e a tensão era real. Mais tarde, com Theo já dormindo na cama, o protagonista sentou-se numa cadeira. Acendeu um cigarro e olhou pela janela. Levava cerca de 1 ano e meio se metendo nesses eventos de gente rica, e nunca esperou terminar assim tudo. O corpo doía. A cabeça girava com tudo o que acabara de passar. Inquieto, Gummo olhava o garoto dormindo.
esperando que pelo menos Theo tivesse absorvido tudo o que aconteceu ontem como algo único. Não podia negar que o cara era super atraente, mas o que realmente o deixava em choque era que Theo soubesse seu nome. Ele sempre fazia um esforço enorme para passar despercebido. Além disso, J teria um ataque se soubesse disso. Decidiu que por enquanto não diria nada, tinha outras coisas importantes para fazer amanhã. Apagou o cigarro, sentia o corpo todo dolorido. Reclamava da dor, se perguntando se era por causa da droga que lhe haviam dado ou se a resistência de Theo era simplesmente loucura. Levantou-se da cama, olhou mais uma vez para Theo e pensou em quão complicado seria explicar tudo isso a J. Embora, com a ideia de sair da cidade no dia seguinte, talvez nem importasse na manhã seguinte, o sol já entrava pela janela. Theo, já acordado e de bata, estava se preparando um café enquanto Gunmo, totalmente vestido e com o seu na mão, estava sentado no sofá. Parecia que Gunmo o havia acordado. Mas Theo não se recusou a aceitar o café que ele preparou. Você tem algo a dizer? Perguntou Theo, esperando algum tipo de encerramento. Gunmo, que já estava para ir embora, disse que lhe alegrava ter a oportunidade de conversar. Theo tomou um gole de café, surpreso por Gunmo ter esperado que ele acordasse. Gunmo, por sua vez, pensava por que Theo estava sendo tão educado de repente. Será que já se divertiu e agora quer manter distância? Theo disse, cheguei à conclusão de que você é igual aos caras de ontem. Gunmo não podia acreditar. Será que ele realmente achava que o havia resgatado por algum interesse oculto? Se sentia ofendido porque isso sempre acontecia com ele. Theo o interrompeu. Não disse que estava ocupado. Vá direto ao ponto. Gunmo, já frustrado, se arrependia de ter se metido em tudo aquilo. Para que fique claro, eu queria ir embora. Foi você quem me puxou para baixo. Esclareceu, irritado. Em vez de se desculpar, Theo, com toda a calma do mundo, lançou uma bomba em Gunmo. Se já me ajudou, por que não termina o trabalho? Para completar, o cara soltou que só estava disposto a ouvi-lo porque se divertiu mais do que esperava. Gunmo não conseguia acreditar no que ouvia, pensou que era um completo cretino, mas, no mesmo instante, lembrou que, bom, sim, Theo era assim. Theo continuou se explicando, dizendo que, se Gunmo o tivesse levado ao hospital naquele estado, as coisas teriam se complicado. A equipe legal da sua família era um pouco. E rapidamente teriam conseguido acusar Gunmo de um monte de coisas. Desde cumplicidade em um crime até mesmo, agressão sexual com drogas. Resumo, Theo disse que ele teria ficado à mercê da família por semanas. Mas, para fechar o acordo, pediu um número de contato. Gunmo estava prestes a explodir. Sério, é assim que me agradece? Me faz falar e depois me joga fora, reclamou, sentindo que a cabeça ia estourar. Tão frustrado que, com um soco na mesa, jogou sua carta de contato para Theo e disse que fizesse o que quisesse com ela. Se quiser, faça um favor e esqueça tudo isso, acrescentou Gunmo, irritado, e deixando claro que não queria nada em troca nem queria se gabar de tê-lo ajudado. Pediu um pouco de cortesia, pelo menos, mas Theo apenas o olhava. Resigna, Gunmo colocou seu casaco e avisou que ia embora. Theo continuou olhando a carta na mesa, com um sorriso de vitória no rosto. Gunmo, por sua vez, saiu do quarto pensando quão insuportável era Theo, mas assim que fechou a porta, bateu de frente com alguém. Desculpe, disse, tentando se desculpar. Enquanto uma voz grossa o alertou para olhar por onde andava. Era um homem grande acompanhado de uma mulher de cabelos brancos e vestida de amarelo. A mulher perguntou se ele estava bem, e Gunmo respondeu que sim, que não havia problema. Enquanto os via entrar no quarto de Theo, a porta se abriu com um rangido e a mulher chamou Theo pelo nome. Dentro, a presidente do Hotel Yonsun, Sona Yeon, estava claramente furiosa. Reclamou a Theo por não tê-la chamado, soube de seu estado pelo gerente do hotel e o confrontou sobre as drogas e o cheiro de cigarro. Theo, como se nada acontecesse, apenas disse que fazia muito tempo que não se viam. Sona, com sua presença imponente, respondeu que não lhe importava o que ele fizesse em seu tempo livre, desde que nada disso viesse à tona. Ele mencionou que esse andar deveria ser apenas para não fumadores. Sem se importar, respondeu que ela não olhasse para ele, que quem fumava era ela. Sona o encarou por um segundo e, com um toque de ironia, deu-lhe o benefício da dúvida, sabendo que Theo tratava seu corpo como um templo. Finalmente, Sona tentou levar a conversa ao essencial. Você não quer saber por que te chamei? Perguntou. Theo, deitado no sofá, respondeu com um simples falo. Foi então que Sona soltou a bomba. Os caras que te drogaram ontem à noite. Sabia que são os mesmos que sabotaram o negócio do hotel no passado? Theo, que até aquele momento estava indiferente a tudo, abriu os olhos de repente e o quê? De pura surpresa escapou de seus lábios. Isso, claramente, o pegou de surpresa.
Sona, a irmã de Teo, permanecia calma, com um cigarro na mão, e lhe disse que agora ele lhe devia uma e também o advertiu para ir ao hospital. Mas Teo, deitado e um pouco irritado, respondeu que já pensava fazer isso e se perguntou por que todos insistiam com o assunto do hospital. Depois, Sona mudou de assunto, comentando que sua irmã mais velha queria vê-lo em breve. Teo ficou um pouco tenso, visivelmente afetado pela menção. Enquanto Sona o aconselhava a não se meter em mais encrencas e manter uma baixa visibilidade, Teo perguntou o que sua mãe tinha dito. Sona, exalando fumaça, explicou que, como sempre, sua mãe deixava a irmã mais velha cuidar de tudo. Acrescentou que Teo tinha sorte de o incidente não ter causado mais alvoroço. Depois de um breve silêncio, Sona se perguntou por quanto tempo mais teria que limpar os desastres de seu irmão e rapidamente chamou a segurança para que lhe preparassem um carro no hospital. Enquanto isso, longe da casa de Teo, Gunmo caminhava sozinho por uma rua iluminada pelo sol. Dirigindo-se a um armazém que servia de base. Ao entrar, se deparou com um cara de cabelo azul brilhante, com fones de ouvido ao pescoço e óculos rosas que o faziam parecer peculiar. Esse, que parecia ser o responsável, não estava para brincadeiras e o recebeu com um "porque demorou tanto" e um "porque está com essa cara tão desastrosa". Num tom bastante irritado, Gunmo, que estava deitado em um sofá, respondeu com um tom cansado de que havia acabado de acordar de uma soneca, que alguém o obrigara a trabalhar à noite e que era importante cuidar da sua saúde. Enquanto isso, pensava para si mesmo que não era necessário que o cara soubesse a verdadeira razão de seu estado. Então apenas disse que não importava, desde que não afetasse o trabalho do dia seguinte. Bluer, com um tom mais calmo, disse que havia feito um bom trabalho, mas ele perguntou se havia feito algo para chamar a atenção. Gunmo, com uma expressão de dor na cabeça, garantiu que não havia feito nada, mas Bluer não engoliu a desculpa e o culpou diretamente. Claro que sim. Toda vez que algo dá errado em nossos planos é porque você não consegue resistir a meter o nariz onde não são chamados. Gunmo tentou se defender dizendo que dessa vez não era assim, que apenas havia feito o que lhe pediram. Mas Bluer o interrompeu com um "como seja", e ordenou que lhe entregasse um relatório e confirmasse sua última rota. Gunmo, já resignado, informou que Crystal não havia feito nada suspeito e que naquele dia tinha uma sessão de fotos com seus amigos. Depois, perguntou sobre Dominic. Bluer respondeu que Dominic tinha uma reunião de negócios e que não havia mudanças em sua agenda, pois ele mesmo já havia hackeado o sistema de segurança dele. Gunmo soltou um "tudo bem" e Bluer, com ar de superioridade, perguntou se realmente poderiam lidar com o trabalho sozinhos os dois. Gunmo, com um sorriso irônico, respondeu: "Sim, porque sou assim de bom". De cabelo azul, inchando o peito, disse, exagerado, pero cabelo azul, com aquele toque de malícia que o caracterizava, solta um aviso sério. Diz-lhe para fazer sua parte direito, que não ouse fazer esse trabalho pela metade só porque é o último. Ou ameaça com mandá-lo diretamente para o inferno se errar. E o lembra da promessa que tem em Gunmo. Enquanto fuma calmamente, responde: "Sim, sim, não precisa me ameaçar. Já entendi", mas por dentro, Gunmo se sente péssimo. Pensando que ninguém quer sair dessa vida mais que ele, mas que Jota não vai deixá-lo ir tão fácil. Percebe que a pessoa com quem nunca deveria ter se envolvido era Jota, e não Teo Ion. Vemos Gunmo com a cabeça baixa, olhando uns papéis enquanto Bluer continua sentado à mesa. Parece frustrado, pensando que nunca deveria ter aceitado aquela oferta de Jota, mesmo que custasse a vida. Cabelo azul o interrompe, ficando mais sério, e lhe lembra que toda essa operação depende dele. De Gunmo enquanto se prepara, Gunmo reflete sobre como tudo desmoronou em sua vida. Não estava pensando claramente, e por isso acabou aceitando a oferta de Jota primeiro. Um amigo traiu, e depois o trabalho que lhe chegou foi uma armadilha completa, mas Gunmo não se culpa, porque o verdadeiro culpado era aquele cara que enganava as pessoas. Sacode a cabeça. Não faz sentido ficar pensando no passado. Precisa ter a mente clara para o que vem a seguir. Cabelo azul, que o vê meio abatido, pergunta: "Gunmo, você ainda está abatido? Melhor se concentrar na missão. Você está matando a Vibe com tantos suspiros." E, para finalizar, dá uma leve chutada na bunda dele para que reaja. Gunmo, entre irritado e resignado, diz: "Vamos, vamos." Cabelo azul, já sem paciência, avisa: "Para que fique claro, se errar uma única vez, te deixo para trás. Pare de pensar tanto e faça seu trabalho." E assim começa o briefing. Cabelo azul diz que vai resumir mais uma vez, que escute bem. Primeiro, as câmeras de vigilância em ambos os prédios já estão desativadas. Cabelo azul, sem perder o ritmo, continua explicando que Dominic não estava, que havia saído em uma viagem de negócios com todos os seus homens, deixando apenas um guarda para proteger a fortaleza.
O melhor de tudo é que o teto estava completamente desimpedido. Também lhes passou a informação de que a sala de Dominic compartilhava uma caixa de disjuntores com o prédio ao lado, algo que, embora não soubesse bem porquê, era perfeito para a missão assim. O plano de infiltração era simples. Fingiriam ser eletricistas como o prédio adjacente tinha apenas escritórios pequenos. Passar pela segurança do térreo foi mais fácil do que esperavam. Subiram pelas escadas. Assim que entraram, Cabelo Azul se encarregaria de cortar a energia do prédio de Dominic. Depois, daria apenas o sinal a Gunmu para agir. Dito e feito. Cabelo Azul, com seu laptop e a chiclete, corta a energia e as luzes do prédio de Dominic se apagam de repente. Depois disso, pergunta a Gunmu se já estava pronto para descer. Gunmu, da cobertura, responde que sim, que já estava pronto. Só que estava mais alto do que imaginava, mas em 3 minutos estaria lá embaixo e sem perder tempo, ajusta o cinto, agarra a corda e se lança como um ninja. Gunmu cai rapidamente e com precisão sobre o telhado do edifício adjacente. Enquanto isso, dentro, o único guarda de Dominic, que estava sentado tranquilamente, ficou muito assustado quando as luzes se apagaram. Imediatamente, pegou seu telefone para ligar para seu chefe, perguntando se havia alguma inspeção programada, mas não teve tempo nem para terminar a conversa. Gunmu, que o observava de fora da janela, irrompe na sala e neutraliza-o com um golpe rápido. Depois disso, desativa um painel de controle e pronto. Caminho estava livre, quando as luzes se apagaram e Gunmu neutralizou o guarda de segurança, deixando-o amarrado e amordaçado no chão. O caminho ficou livre. Tudo estava conforme o planejado. Enquanto isso, na base, Blue Air já estava conectado ao seu laptop, tomando um suquinho tranquilo. Confirmou que Gunmu já estava dentro, mas algo não batia. Pensava: que negócio é esse com a segurança? É muito fraca. Se tem um diamante tão valioso aqui. Sua cabeça não parava de fazer conexões. Se Dominic não era nenhum tolo, então a caixa forte pessoal e o diamante real tinham que estar em outro lugar. Isso era muito estranho, e não é que ele se importasse com o que havia na caixa forte do alvo principal, mas a situação cheirava mal. Gunmu consegue abrir a caixa forte, que segundo Blue Air, era uma relíquia do passado. Ecker pergunta como conseguiu decifrar a senha, e Gunmu, com cara de poucos amigos, responde que foi uma luta para abri-la. Blue Air, com sua atitude habitual, diz que não é da sua conta e que siga com o trabalho internamente. Blue Air estava cansado. Pensava: esse cara não dá para isso. Lembrava-se de como Gunmu, apesar de ter sido útil no passado, sempre fazia as coisas do seu jeito, e embora não tivesse encontrado ninguém mais competente. Fato de Gunmu não seguir as regras o tornava um problema. Ele vai ter que ir embora, pensou Blue Air, com uma seriedade que não era normal nele. Justamente nesse momento, Gunmu informa sobre o cofre forte. Não havia apenas um diamante, mas vários. Blue Air fica chocado. São réplicas, perguntas. Descartando a ideia, imediatamente ordena a Gunmu que pegue todo o que encontrar e fuja daí. Enquanto Gunmu revistava a caixa forte, encontrando até uma arma que decide levar por precaução. De repente, Blue Air sobressalta-se. Um sinal de alarme soa em seu sistema. Seu rosto se desfaz ao perceber a gravidade do alvo. O próprio Dominic estava a apenas 100 metros de distância. Com o aviso de Blue Air ainda nos ouvidos, Gunmu percebeu que era verdade. O carro de Dominic acabara de chegar, exatamente na entrada do prédio. Merda! Pensou Gunmu, sabendo que o tempo havia se esgotado. Olhou ao redor, procurando uma saída, e a única opção clara era a janela, que dava em uma queda bastante alta. Vou escapar por aqui, disse a Blue Air, que respondeu: ok, te espero lá embaixo, no carro. Mas se apresse. Enquanto se preparava para pular, ouviu um barulho forte na sala. Uma porta se abriu violentamente e, para sua surpresa, encontrou alguém amarrado lá dentro. Que diabo? Por que esse cara está amarrado? Perguntou-se, percebendo instantaneamente que só havia trancado as fechaduras automáticas. A porta manual ainda estava aberta antes que pudesse reagir. A porta principal da sala se abriu violentamente. Ali estava Dominic, com sua equipe, invadindo furiosamente. Por que demoram tanto para abrir? Saiam do meu caminho, gritou. Mas sua raiva foi interrompida ao ver Gunmu prestes a sair pela janela. Gunmu o viu, e em um segundo, o agente sacou a arma que encontrara na caixa forte. Dominic, boquiaberto, perguntou: quem é você? Um de seus homens se aproximou, assustado. Chefe, ele tem uma arma. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, Gunmu lançou a pistola com toda sua força. A arma voou e acertou Dominic diretamente no rosto. Derrubando-o, seu nariz começou a sangrar. Imediatamente seus homens gritaram preocupados. Enquanto Gunmu os olhava, pronto para a próxima jogada. Com um sorriso meio torto, Gunmu pensou: estou ferrado. Me pegou o pânico. Sabia que se metera em um problema sério.
Mas que finalão explosivo, gente! Assim como o protagonista fez voar aquela arma direto na cara do vilão, vocês também façam voar aquele botão de like com a mesma precisão. Inscreva-se de uma vez e comente quais manhã querem que destruamos depois. Até logo! Depois de correr como um louco, com o coração prestes a sair pela boca, e aguentar a condução de Jota, que era pura loucura em modo suicida, Gumo finalmente pode respirar, mas o alívio dura 2 segundos. Está vivo, sim, mas com um preço. Agora é um homem marcado. Domínigo viu, e não vai parar de procurá-lo até encontrá-lo. Para piorar o dia, uma mensagem de um número desconhecido faz parar em seco, como se o caos não fosse suficiente. Para fechar o dia ruim, Jota confirma que os diamantes que quase lhe custaram a vida, e eram cópias perfeitas. Jogou a vida por um monte de pedras falsas, e a cringe foi máxima. Gumo está reavaliando tudo por causa da mensagem estranha que não bate. Enquanto Jota, com aquela calma de medo, confirma com um contato que os diamantes são apenas lixo puro. Aquela tranquilidade transmite um mau pressentimento. Sente que o buraco em que meteu a mão é muito mais fundo do que imaginava. Jota decide rastrear de onde saíram as réplicas. E manda Gumo se esconder em um depósito para não ser eliminado. Como está sem um centavo, não tem escolha. Torna-se um fugitivo vivendo em um galpão fedorento. Alguns dias depois, Jota cai no abrigo como se tivesse sido julgado por um elevador de má sorte, com uma notícia que literalmente arrasa com todo o plano. Diamante real foi comprado em um leilão secreto, pelo grupo Yeonsung. O timing é tão cringe que nem em uma série de drama coreano fariam isso. Agora o objetivo está nas mãos da mesma família que ajudou no início. A nova ordem é clara, seguir Tio Yan, sem perder um segundo, nem um passo. Gumo tenta reclamar, tipo, mas não tinha acabado já, mas não há espaço para eu não quero quando o destino já apertou o acelerador. Mas Jota o corta no instante. Aqui ninguém vai embora até aparecer a pedra de verdade. João é burro e nota que Gumo está agindo estranho, tipo, está disfarçando algo. Então, sem mais, uma luta rápida e ele arrebata o celular à força para ver o que esconde. E lá está, a mensagem dourada. Teu Yeon pediu desculpas e quer se encontrar de novo. Rosto de Jota se ilumina, porque isso lhe dá todo o trabalho de infiltrar-se feito em um segundo. Mas Gumo já queria desaparecer. O cara não tinha nem a menor intenção de se encontrar novamente com o herdeiro. Já na reunião, a atmosfera é um pesadelo porque Tio está tão calmo que parece que não se importa com nada. Gumo não entende se isso é uma armadilha ou se ele realmente quer algo além apenas de um acordo. Enquanto isso, a única coisa que lhe vem à cabeça é o coração de atum. Aquele diamante vermelho lendário que o grupo Yeonsung comprou em segredo e que é a verdadeira razão pela qual está sentado ali, no meio de toda essa tensão. E o muda de personalidade como se tivesse pressionado o reset e para consertar o desastre anterior, oferece a Gumo uma suíte de luxo em seu hotel, para sempre. Gumo fica com a mente em branco. Esse cara está agindo demais bem. E isso já não é normal, é estranho. Nesse negócio, quando alguém te oferece um mundo sem motivo, é porque o caos está vindo. E não há como escapar. Tio solta a bomba. Já queria falar com Gumo há um mês, antes do acidente do carro. Gumo entra em modo de pânico. Não se lembra de nada. E se Tio já o tinha na mira? Ou que diabos ele sabe? Encontraram em uma festa. E nada mais. Mas já se sentia como se algo estranho estivesse acontecendo. Gumo estava tão bêbado que nem lembrava direito o que aconteceu. Então usou a desculpa da memória turva para sair do apuro. Por outro lado, ficou com aquela sensação estranha, como se algo tivesse faltado. E não era só o nome, era que Gumo o deixou com uma impressão que não saía. Então Gumo avança. Oferece-se como guia na vida noturna, como uma forma de ganhar sua confiança e se meter em seu círculo. Tudo com um sorriso de, sou o cara da festa. Na sua cabeça, pensa, será que isso está muito fácil, mas não vai reclamar. Se a oportunidade está ali, a agarra. Já no hotel, Teu dá sua aprovação sem hesitar. Tudo está em movimento. Para que peça o que quiser apenas dizendo seu nome, nível de confiança VIP, sem filtro. Gumo age como o tipo mais agradecido do planeta enquanto sobem para o quarto. Com um sorriso que não chega aos olhos. Pronto para começar o jogo de espião, por dentro, com a melhor fachada possível. Gumo finge uma queda. Todo o plano se ativa instantaneamente. Tio não pensa 2 vezes e o agarra pelo braço, marcando o território desde o primeiro passo. O papel de bêbado lhe cai como uma luva.
Mas agora está colado ao seu alvo mais do que planejava. Você é espião, não pode ignorar que Teo tem uma chave mestra, embora o esgotamento já esteja te devorando vivo. Esse traste é seu passe VIP para se mover pelo hotel, se conseguir tirá-lo de suas mãos. Ao entrar na suíte, Gumo suspira aliviado. Não é a mesma suíte onde supostamente se conheceram. Evitou por pouco um momento totalmente embaraçoso. Agora tem seu próprio bunker, totalmente VIT, para planejar tudo. A noite fica tensa quando Teo aceita o convite e tudo muda em um segundo. Ele o agarra com uma confiança que não combina, tipo, desde quando ele é assim. O olhar final diz claramente que o herdeiro não quer apenas um guia, mas tem planos muito mais fortes e nada amigáveis. Teo se despede com uma tensão que quase termina em beijo e Gumo fica como, o que acabou de acontecer. Com um último olhar frio, o herdeiro vai embora, deixando uma advertência clara. Não é só um jogo. Isso acabou de começar e o agente já está completamente envolvido na onda, tentando processar tudo o que está acontecendo. J aparece como um flash de luz e ordena que desce ao chão, com uma única frase. Aproveite o acesso VIP para se meter bem na pele de Teo. O Handler corta a ligação sem nenhum respeito, como se fosse um meme de grupo de chat. Embora não goste, Gumo percebe que, por enquanto, esta suíte de luxo é sua base de operações. Relaxado no sofá, revisa tudo o que sabe sobre Teo e algo não bate certo. Esse garoto bom dos relatórios não tem nada a ver com a atitude que está demonstrando. Percebe que o cara está mandando um sinal muito claro. Embora soe suspeito, não consegue evitar sentir que há algo mais por trás. Agora, sua maior vantagem é seu próprio corpo. Para fechar o acordo, Gumo entra no personagem e envia uma mensagem agradecendo a noite. Isca foi lançada e vemos Teo recebendo a mensagem exatamente quando está com seu grupo, mantendo a conexão ativa e o interesse nas nuvens. Yu liga para sua irmã Sona para que a cubra nas reuniões, um movimento tão rápido que até ela fica em dúvida. Será isso normal? Claro como água, o herdeiro está limpando sua agenda só para ter espaço com Gumo. Depois de desligar, Teo reconhece que Gumo é um problema. Mus, um que vale a pena correr. Está pendurado da vibra perigosa do protagonista, mas cuidado, não é um improvisado qualquer. Teo já havia feito um fundo de Gumo e descobriu que é um fantasma, sem redes, sem impressão digital, sem empresa real, apenas uma fachada. Desde o primeiro segundo, o cara percebeu que Gumo não estava ali só para se divertir, mas sim estudando as pessoas com uma missão clara. Com o relatório sobre a mesa, Teo solta seu verdadeiro plano. Aproximou de Gumo justamente porque sabe que está escondendo algo. Agora a caçada é de dois lados e o protagonista nem desconfia que já foi fichado. Que final tão intenso! Agora que o herdeiro sabe que o protagonista é um fantasma sem redes, não seja você o fantasma do vídeo e deixe seu rastro com um like forte. Inscreva-se para não perder nem um segundo dessa caçada e comente qual manhwa quer que eu narre em seguida. Até logo! Chapter Gistes BNJ, que loucura! O caçador acabou se tornando a presa. Se o herdeiro já descobriu que o protagonista é um fantasma sem rastro digital, não seja você o fantasma deste vídeo e deixe sua marca com um like bem potente. Inscreva-se para acompanhar o ritmo dessa caçada e comente qual outro manhwa você quer ver no canal. Até logo!